Se você quer aprender a customizar seus tênis com uma técnica simples e prática, no vídeo de hoje eu vou te mostrar mais um tutorial de como você pode fazer seus trabalhos em customização de tênis, seguindo um processo bem simples e prático. Nesse tutorial eu vou te mostrar um desenho do Corinthians, onde a gente vai fazer a aplicação de várias técnicas diferentes para conseguir concluir esse projeto com mais simplicidade e profissionalismo possível. Então acompanhe esse vídeo até o final para você entender todos os detalhes, como você pode fazer seus trabalhos seguindo um processo bem simples e prático para fazer suas customizações de tênis com qualidade e acabamento profissional. Antes de nos aprofundarmos sobre a customização de tênis em si, eu quero te lembrar que é muito importante que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo, ative as notificações, pois nas próximas aulas eu vou trazer outras técnicas, outros tutoriais que vai te ajudar a melhorar suas habilidades na aerografia para fazer suas customizações de tênis com qualidade e acabamento profissional. Se você não quer perder essas aulas, é muito importante que você se inscreva no canal para você ser notificado assim que eu publicar outros vídeos como esse. Se você quiser se aprofundar ainda mais nas técnicas que eu vou te apresentar aqui nessa aula, eu vou deixar alguns links aqui na descrição que vai complementar essa aula que eu vou trazer aqui para você. E também, se você quiser fazer parte do treinamento Aero Academy, lá eu te explico todas as técnicas que você pode aplicar no seu dia a dia aí para fazer suas customizações com um nível de detalhamento muito maior. Então, se você não quer perder essas dicas, quer aproveitar o máximo da customização de tênis para alavancar ainda mais suas habilidades e também poder ganhar dinheiro com essa profissão, acesse os links na descrição para você obter mais informações. Vamos agora entender como você faz o símbolo do Corinthians no seu tênis aí, seguindo um processo bem simples e prático. O primeiro passo para a gente começar a fazer aqui a nossa customização do tênis do Corinthians é realizar a proteção de áreas onde não vamos pintar. Esse primeiro passo é importante para a gente evitar ali manchar áreas que não vamos precisar realizar a pintura. E como esse é um tênis onde o cadarço ele vem preso na parte interna, ele não sai, então eu já estou fazendo uma proteção base ali para a gente já não precisar mexer nessa região, pois ali não é necessário a gente fazer nenhum processo de pintura, preparação, nada disso. Então com essa etapa a gente vai só proteger essa área para a gente já deixar ali bem protegido e evitar que a tinta contamine essa região. Depois de ter feito ali a aplicação da tinta na parte superior, vamos para a parte inferior, que é o solado do tênis. Essa é uma região muito importante de você proteger, pois as tintas que temos aqui no Brasil, infelizmente, elas não têm uma boa fixação na sola, então caso você queira fazer a pintura da sola, eu não recomendo, mas existem alguns processos que você consegue fazer com que a sua pintura dure por um bom tempo. Mas não é o caso desse aqui, que a gente vai só proteger ali, aplicando as fitas de proteção, e depois a gente vem para a parte interna do tênis, onde tem ali, onde a gente calça, né, o tênis com aquele tecido. Então ali nós vamos deixar 100% branco. Isso é o que a gente faz na maior parte dos trabalhos que realizamos de customização. É importante você realizar esse processo em ambos os pés, utilizando com muito cuidado o estilete de precisão, para você evitar cortar ali o couro, ou até mesmo o cadarço ou o tecido da parte interna ali, onde a gente calça o tênis. Fazendo esse processo, você vai ter o seu tênis preparado para a gente realizar as próximas etapas. Esse é um processo até que simples, você pode usar as fitas como eu estou usando, que é ambas, uma mais fina, outra mais grossa, para você proteger áreas maiores de forma mais rápida, e sempre lembre-se de pressionar bem ali a sua fita na superfície, para ela não descolar durante o processo de pintura e a tinta acabar contaminando regiões onde não são importantes a gente estar realizando a pintura. Nesse caso desse tênis, a gente tem um detalhe na parte traseira, onde a gente não vai pintar também, é um auxílio ali para a gente calçar o tênis. Então esse material ele é um tecido costurado, então a gente faz simplesmente a proteção com a fita base ali, só para a tinta não contaminar e esse detalhe ficar branco, pois a maior parte do tênis ali na parte de trás vai ficar preto. Nessa etapa agora, com as fitas bem aplicadas no tênis, vamos aplicar aqui a acetona. Esse é um produto usado muito para a gente poder conseguir fazer a limpeza do nosso tênis. Essa é uma etapa muito importante e eu recomendo que você aplique com algodão para você
limpar completamente qualquer vestígio de gordura, oleosidade ou resíduos de cola que possa ter no seu tênis, e assim você conseguir fazer depois a pintura base do seu tênis e essa tinta não descascar conforme você vem fazendo depois as próximas camadas de tinta. Essa é uma parte muito importante que você tem que aplicar com muito cuidado e com muita atenção para você limpar bem o seu tênis, deixar ele com um acabamento um pouquinho fosco, que é o que a acetona vai fazer, e assim você já vai ter o seu tênis com a preparação base bem feita e bem realizada. Assim você já vai conseguir ter ali um caminho para você seguir para as próximas etapas do processo de pintura. É muito importante também você aplicar bem próximo das juntas da costura do tênis, aonde geralmente fica algum resíduo de cola, e assim você vai conseguir fazer a limpeza do seu tênis 100% e de forma bem eficaz. Com o seu tênis bem limpo e com uma proteção ali feita, vamos realizar uma pintura de base branca. Essa pintura base vai nos auxiliar tanto nas próximas camadas, na fixação, quanto na hora de retocar o nosso trabalho, caso aconteça de ter muito overspray, algo do tipo. A camada branca base, ela é muito boa para a gente poder conseguir fazer os retoques e não ter diferença no tom, devido o tênis ter um tom de branco um pouquinho diferente das tintas que geralmente usamos para fazer nossas pinturas. E para não ter essa diferença, a gente sempre aplica uma camada branca e assim a gente consegue ter o retoque necessário caso tenha overspray durante a pintura, e a cor ela fica homogênea ali na superfície e não parece que a gente pintou o nosso tênis ou retocou o nosso tênis. Então, aplique essa camada branca de forma cuidadosamente, assim você vai ter um processo de pintura e ela vai auxiliar nas próximas camadas que vamos fazer na pintura do nosso tênis. Depois da gente ter feito a aplicação base ali da tinta branca, vamos começar a entrar já no processo de pintura. Para isso, vamos simplificar o nosso processo realizando algumas partes que são mais simples do nosso trabalho, para depois a gente só proteger e focar no que realmente é o desenho mais complexo, onde vai ter muito mais atenção. E para isso eu vou proteger aqui em volta do swoosh do tênis, vou aplicar uma fita grossa para a gente preencher já a maior parte do tênis, e depois com as fitas mais finas eu venho realizando a proteção na parte externa para proteger bem ali aonde eu não quero que a minha tinta contamine. Eu faço isso nas duas laterais do tênis, tanto dentro quanto fora, e de ambos os pés. Assim eu vou conseguir já deixar o swoosh do jeito que eu preciso, para depois eu aplicar a tinta preta e fazer o degradê. Esse vai ser um processo de mascaramento apenas, não é um processo ainda de aplicação de tinta, mas eu vou te explicar algumas técnicas que você pode usar para você conseguir fazer esse degradê de forma mais simples. Nessa etapa aqui é muito importante que você tome muito cuidado ao utilizar o bisturi, pois você pode cortar o couro. Então, se você não tem muita habilidade, eu recomendo que você venha aplicando fitas mais finas e fazendo o desenho ali do swoosh de forma manual, para você conseguir fazer essa proteção e também conseguir fazer a pintura do seu swoosh de forma mais simplificada, e assim evitar de a tinta contaminar regiões onde você não quer ter o retrabalho de ter que retocar. Mas se você já tem a habilidade de utilizar o bisturi, eu recomendo que você faça dessa forma que eu estou fazendo. Assim você vai ganhar mais agilidade, você vai acelerar o processo de pintura e vai simplificar ainda mais o processo que você usa para fazer os seus trabalhos de customização de tênis. Aqui é bem simples, vamos fazer isso nos dois swoosh, e feito isso a gente vai partir para a próxima etapa, que é a realização da pintura e desse swoosh, onde vamos fazer um degradê ali na parte do início do swoosh, onde faz a curva, e para a parte de trás do tênis, deixando a parte mais branca ali. Então vamos seguir para a próxima etapa agora. Para realizar o degradê no nosso swoosh é muito simples. Para você conseguir fazer uma pintura, você tem que entender que você tem dois caminhos a seguir. O caminho onde você vai aplicar a tinta com o seu aerógrafo bem mais próximo da superfície, e um caminho onde você vai aplicar tinta com uma distância bem maior da superfície. Para cada situação você vai ter que puxar uma quantidade maior do seu gatilho para liberar uma quantidade maior de tinta. Então quer dizer o quê? Quanto mais perto da superfície, menos o gatilho você vai ter que puxar. Quanto mais longe, mais o gatilho você vai ter que puxar.
A pressão no seu compressor vai influenciar de ambas as distâncias. Então, se você estiver mais longe, você vai precisar de mais pressão para você conseguir que a tinta chegue na superfície. Então, lembre-se, se sua tinta não está chegando com a intensidade que você gostaria, é porque você está ou com uma distância muito longa ou com a pressão muito baixa. E você equilibrando isso, para você fazer o seu degradê, vai ser muito mais fácil. Pois no começo do nosso degradê, a gente sempre vai aplicar a tinta com o aerógrafo mais perto. Assim a gente puxa menos, pinta mais rápido e faz o trabalho ali já 100%. Depois, para a gente suavizar a transição entre a cor branca e a cor preta, a gente de longe com o nosso aerógrafo vem aplicando um pouquinho a tinta com um certo ângulo. Você pode observar que no nosso trabalho a gente faz esse ângulo usando o aerógrafo da extremidade onde está bem mais escuro para a parte branca. E aí o degradê ele já cria automaticamente e fica uma transição bem suave e sutil. É só você replicar esse processo em ambos os tênis e você vai conseguir um degradê bem uniforme e homogêneo. Depois da gente ter feito o nosso degradê no swoosh e ter feito a proteção desse swoosh, vamos seguir para a próxima etapa, que é realizar o primeiro logo ali do símbolo do Corinthians. Esse símbolo é aquele símbolo da letra P do Corinthians, então ele é um símbolo mais simples. E com esse símbolo nós vamos aplicar na parte do lado de fora do tênis, na parte frontal, como você pode estar observando. E depois de ter feito a aplicação, esse desenho a gente cortou numa plotter de recorte, que é uma silhuete, e com esse corte a gente simplesmente cola na região onde a gente quer e depois faz a proteção com uma fita na parte externa para não contaminar áreas importantes que vamos realizar a pintura depois e fazer a aplicação da tinta preta. Feito esse processo, é um processo bem mais simples, bem mais prático e você pode ver que o resultado fica perfeitinho e impecável. Depois de você ter feito o logo ali do símbolo do Corinthians na parte frontal do nosso tênis, vamos para a próxima etapa, que é a realização ali de uma trama, que é uma colmeia, um símbolo de uma colmeia, só que é utilizado para representar a rede do gol. Então, nessa parte, vamos realizar a proteção da área externa da frente ali do tênis, com uma fita mais fina e vamos com um bisturi cortar todo o excesso de fita que a gente não precisa nessa região. Essa é uma fita mais fina, mas o que eu recomendo é que você proteja bem a parte externa para você não ter contaminação da tinta, pois aqui vamos aplicar um tom preto e deixar ali as linhas representando aquela rede do gol brancas. Então, para isso, você tem que proteger muito bem para que essa tinta não venha contaminar nenhuma região do seu tênis. E com esse processo você vai perceber que se torna um pouco mais repetitivo. É simplesmente você colar a fita, proteger e depois você vir fazendo o recorte do excesso para você realizar a pintura do seu trabalho. Feito esse processo, essa etapa de proteção, aí sim vamos seguir para o processo de pintura. Com a proteção bem feita e vamos precisar, como eu disse, de um vinil, de um símbolo de uma colmeia. Esse vinil ele foi cortado na plotter de recorte. A maior parte dos trabalhos que fazemos é cortado numa plotter de recorte devido à sua facilidade e simplicidade. Para você conseguir fazer esse corte, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo onde eu explico mais o meu processo que eu uso para cortar os meus stencils em vinil usando uma plotter de recorte. Lá você vai ter todas as informações necessárias para você também fazer qualquer tipo de trabalho usando dessa mesma técnica que eu venho usando. O link eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Com esse vinil cortado, aí sim a gente cola na superfície e você pode ver também que é possível reutilizar esse vinil e dependendo do trabalho que você vai fazer. Alguns trabalhos é praticamente impossível reutilizar, mas nesse caso, como é um trabalho mais simples, conseguimos reutilizar tranquilamente. Esse processo ele é um processo mais simples, gera sim um pouco de overspray em algumas regiões que vamos corrigir posteriormente. Mas de antemão aqui, você vai simplesmente colar bem na superfície, com muito cuidado, com muita calma, para você conseguir fazer esse processo de pintura. Aí sim, feito o processo de pintura, aí você remove o seu vinil do seu stencil para você ver o resultado que você obteve.
Como a tinta que a gente está usando aqui é uma tinta à base de solvente, ela tem uma secagem bem mais rápida, bem mais fácil do que as outras tintas que geralmente são à base de água. Por isso que eu nem espero tanto aqui na hora de fazer o meu trabalho e conseguir já fazer a proteção para realizar as próximas camadas do nosso trabalho. Com a parte superior do nosso tênis feita, que é a parte ali onde representa a rede do gol do nosso símbolo do trabalho do Corinthians, vamos proteger ali a parte superior onde a gente fez essa rede e vamos proteger também a parte externa atrás do logo do símbolo do Corinthians. O que vamos fazer agora? A nossa etapa agora é realizar os símbolos do São Paulo, da cidade de São Paulo, na parte de baixo do tênis. Isso vai representar que o símbolo com o estado de São Paulo quer dizer que o Corinthians é do estado de São Paulo, então vamos utilizar essa combinação para auxiliar na composição do nosso trabalho. Feito essa proteção, aí sim, vamos começar a colar os vinil do nosso símbolo do estado de São Paulo para a gente fazer um degradê, um trabalho mais elaborado e colocar mais elementos, mais detalhes no nosso projeto e deixar ele mais sofisticado aí de acordo com a necessidade do seu cliente. É claro que nesse projeto aqui o cliente viu o resultado final, gostou, então ele já solicitou isso para o trabalho do tênis do seu filho ou da pessoa que ele vai presentear com esse tênis aqui. Então, feito isso, colou o vinil, aí você vai fazer esse processo em ambos os pés. Um vai ficar com um lado um pouquinho diferente do outro, mas isso é muito comum, muito fácil de você corrigir, e isso você também vai ter que tomar muito cuidado na hora de fazer o processo de pintura, pois o processo de pintura vamos nos concentrar mais na parte da frente do que na parte de trás do nosso tênis. A gente protegeu devido àquele processo de realização do degradê, aonde a gente coloca uma concentração maior na parte frontal, onde a gente quer uma intensidade maior da cor, e depois, com o recuo bastante do aerógrafo, a gente aplica um pouco só de tinta para tornar o degradê mais homogêneo e mais uniforme. Assim, você já vai conseguir ver o resultado final que esse efeito nos proporciona na criação dos nossos trabalhos na aerografia. Então, para você fazer esse mesmo trabalho, você tem que lembrar do processo de degradê. E aí você vai conseguir reproduzir isso com qualquer tipo de desenho que você venha necessitar fazer no seu dia a dia, nos seus tênis. Depois de ter feito ali aquele degradê entre os símbolos do estado de São Paulo, vamos proteger, usando a mesma fita que a gente utilizou, a parte do símbolo do logo, a parte onde a gente fez esse degradê, para depois a gente conseguir fazer o símbolo do Corinthians na parte interna do tênis. E isso vai ser muito mais fácil e vai proporcionar que a gente evite pintar qualquer área que não é necessária aí do nosso tênis, proporcionando que o nosso acabamento já fica impecável durante o processo de realização do nosso trabalho. Agora sim, com o nosso vinil cortado na silhuete ou numa plota de recorte do símbolo do Corinthians, vamos colar esse vinil na parte externa do nosso tênis, com um ângulo ali um pouquinho mais inclinado, não de forma reta 100%, e para fixar bem esse nosso stencil vamos utilizar um soprador térmico ou um secador de cabelo mesmo comum que você pode ter em casa. Isso vai nos ajudar com que o nosso vinil ali ele pegue a forma do tênis e diminua a quantidade de overspray que possa vir ser ocasionado durante o processo de pintura. Esse é um processo muito bom de você fazer, mas com muito cuidado, pois alguns trabalhos você precisa recolar os seus stencils novamente para proteger algumas regiões. Nesse caso desse stencil aqui, a gente simplesmente vai fazer a pintura do símbolo em preto e branco. No caso, o branco já é a base do nosso tênis, diferente de alguns outros trabalhos que você precisa aplicar mais de uma cor e precisa reutilizar. Alguns vinil, quando você aplica o soprador térmico ou ao secador de cabelo, ele acaba se deformando e não é possível você reutilizar esse vinil novamente para você colar na superfície, devido ele perde a cola, fica uniforme
a sua forma ela fica um pouco distorcida e acaba não protegendo legal devido às cores que você vai precisar para poder fazer ali outras camadas de tinta. Então, para você conseguir fazer um trabalho onde envolve mais de uma cor, eu recomendo que você não aplique o soprador térmico. Tenha um vinil bom para você colar na superfície e assim conseguir fazer seus trabalhos com qualidade impecável. Depois de ter feito isso, a aplicação do seu vinil, você vai remover as partes importantes onde você precisa pintar. No meu caso aqui, como é o símbolo preto e branco, eu vou remover tudo aonde eu vou ter que pintar de preto. Feito isso, eu vou conseguir fazer ali vou conseguir já ver o meu trabalho como que ele pode ficar, vou ajustar algumas letras em volta ali da costura, vou tirar todos os detalhes aonde tem que ficar preto. E depois eu venho fazendo isso nos dois pés, para assim eu conseguir acelerar o processo de pintura depois e não ter que ter um retrabalho de ficar tirando o stencil, pintando, retirando o stencil e pintando. Você tirando o stencil tudo de uma vez e depois só aplicando a tinta, você vai ter maior controle do resultado final e vai ter melhor controle também de partes aonde você pode vir a cometer alguns erros ali da remoção do seu stencil. Alguns trabalhos você pode também vir com bisturi e cortar ali junto à costura para ficar melhor ajustado na hora de você fazer a sua pintura. Com esse processo você vai diminuir em 100% o overspray, então é praticamente nulo o overspray, mas você também tem que tomar muito cuidado porque alguns vinis ele não acaba cortando legal e aí pode te gerar outros problemas ali durante o processo de pintura, o que vai dificultar mais nos retoques do seu trabalho. Feito isso, você já tem ali o seu stencil colado, agora sim é só partirmos para a aplicação da tinta. Agora vamos aplicar a tinta preta no nosso tênis e como eu já expliquei anteriormente, com os dois stencils você removeu todas as partes que você precisa pintar, essa parte fica muito mais simples, muito mais rápida. A parte interna do tênis, aqui no nosso projeto, eu tive que pintar todo de preto, mas em algumas situações você pode fazer uma marca d'água, algo mais sutil, que vai deixar o seu tênis mais elaborado. Nessa etapa aqui, eu simplesmente pintei tudo de preto para a gente deixar o nosso trabalho ali já 100% realizado. É claro que no símbolo do Corinthians tem uns detalhes de vermelho e um pouco de azul, e eu vou fazer isso posteriormente. Depois de termos aplicado o preto, vamos fazer os detalhes do símbolo do Corinthians aonde é vermelho, e para isso vamos remover o nosso stencil, vamos colar umas fitas de proteção para não contaminar o preto que a gente pintou. Nessa etapa aqui a gente não precisa remover ainda nossos vinil por completo, vamos só seguir o processo de execução. Então eu vou remover o vinil da onde é vermelho, vou proteger a parte em volta, seguindo a linha ali do preto para não contaminar de vermelho, e depois eu vou aplicar essa tinta bem localizada, com muito cuidado, sem sobrecarregar, para não manchar o nosso trabalho que já foi feito. Essa é uma etapa muito simples de fazer e você pode ver que é muito mais rápido. Depois eu simplesmente protejo, tiro ali o símbolo do país, né, que é o Brasil, que está dentro daquele símbolo da bandeirinha, e depois eu só aplico a tinta localizada com cuidado, e como essa tinta é uma tinta que seca bem rápido, é muito fácil de fazer esse tipo de pintura. Antes de removermos todo o vinil do nosso trabalho e ver como vai ficar, na parte de trás desse modelo de tênis, vamos fazer um degradê bem simples ali, e para isso eu vou cortar ali os vinil, como já tenho bastante durex protegendo as áreas externas, e o degradê que eu vou fazer é de baixo para cima, eu não preciso me preocupar com o overspray. Aqui eu simplesmente vou fazer um degradê bem sutil para não deixar esse calcanhar do tênis totalmente branco, e assim eu consigo fazer um trabalho bem mais elaborado e rico em detalhes. Agora sim, vamos remover todos os stencils que a gente colou no nosso tênis. Vamos utilizar um removedor de cutícula de metal para poder fazer esse processo. Assim vai ficar mais fácil de remover qualquer vinil, que mesmo que seja pequeno, com facilidade. Aqui é muito importante você tomar cuidado, pois se você não preparou o seu tênis corretamente, alguns lugares vai descascar sim, e você vai ter que fazer o retoque localizado. Então
é muito importante você puxar esses stencils agora com muito cuidado para você entender também aonde você tem que se concentrar mais na hora de aplicação da acetona e assim vir fazer uma limpeza mais eficiente nos seus tênis. No nosso caso aqui a gente não teve problema de descascar devido a já ter uma certa experiência com esses problemas e assim vai ficar muito mais fácil. Claro, tintas à base de solvente são muito mais eficazes na aplicação do couro e elas têm maior resistência do que tintas à base de água. E com esse processo você viu que é muito simples e já temos agora a maior parte do nosso trabalho concluído. Agora sim, com o nosso processo de remoção dos vinil todo por completo, removemos tudo, vamos começar o processo de aplicação dos retoques do nosso trabalho, vamos fazer também alguns detalhes de branco onde o nosso layout exige e assim vamos já prosseguir para a finalização do nosso trabalho. Essa etapa é muito importante que você use um pincel bem fino e com muito cuidado. A tinta que geralmente usamos para retoque é uma tinta à base de água, tinta da Horizonte ou a tinta da Veox, mas dependendo da tinta que você tiver, você pode utilizá-la para fazer esses retoques e assim começar o processo de finalização do seu trabalho. Esse é um processo muito importante que você deve fazer com muita calma para garantir o acabamento final do seu trabalho. É muito importante que ao realizar os retoques do seu tênis, você faça com bastante calma para você conseguir fazer o acabamento de forma bem eficiente. Esse é um processo um pouco mais demorado, vai levar um certo tempo para você concluir ambos os pés, mas é muito importante que você faça com muito cuidado para você conseguir um bom acabamento. Esse é o segredo de você fazer uma customização profissional de uma customização amadora. É você focar nos detalhes e conseguir fazer o acabamento ali de forma bem eficaz. Aqui, no meu caso, eu estou utilizando a tinta branca da Horizonte Sneakers e isso me auxilia na execução desse acabamento, pois o poder de cobertura dessa tinta é muito boa, tem uma cobertura excelente, mesmo para uma tinta branca, e ela me auxilia muito na execução desses trabalhos, principalmente dos retoques em algumas customizações. A pintura do tênis eu fiz praticamente com a tinta da Novax, que é uma tinta base de solvente, mas ela não é muito boa para a gente aplicar com pincel, então para isso eu utilizo a tinta da Horizonte. E um outro ponto também muito importante que você deve levar em consideração é a aquisição de diferentes tipos de pincéis. No começo eu usei o pincel da Condor de ponta fina e agora eu estou utilizando um pincel de ponta chata, que é o que? É um pincel mais quadrado, onde vou carregar mais a região de tinta e isso vai me auxiliar na execução de detalhes como nesse caso do swoosh, dos contornos do swoosh de branco. Esse tipo de pincel acelera bastante o processo da execução desses detalhes e proporciona que a minha pintura seja feita de forma mais rápida, ao invés de eu utilizar um pincel ali de ponta bem fininha, o que levaria muitas horas para concluir. Com esse tipo de pincel eu já consigo fazer esse tipo de retoques sem perder a qualidade no acabamento final. Uma das desvantagens das tintas à base de água, nesse caso aqui para retoque, é que você tem que aplicar de 2, 3 camadas para conseguir cobrir completamente a tinta preta. Então é muito importante que você aplique uma camada base de branco da tinta Horizonte. No meu caso eu já peguei essa manha dessa tinta, que é o que? Você aplica uma tinta base, espera secar, ela vai ficar bem acinzentada ali a região que você está retocando. Depois que ela seca 100%, aí sim, com a próxima camada ela já começa a cobrir de forma bem mais eficiente e você não perde tanto tempo aplicando várias camadas de tinta naquela região e ela acaba não cobrindo. Então, para isso não acontecer, aplica uma camada bem rápida ali de branco, no caso desse projeto que estamos fazendo, e depois você seca bem com um soprador térmico ou um secador de cabelo e aí depois você vem aplicando novamente o branco e você vai perceber que a cobertura já vai ser totalmente diferente. Segue esse caminho, segue esse processo. Nesse meu caso eu não cheguei a usar o soprador térmico, porque o tempo que eu levava para pintar os detalhes do símbolo do Corinthians, depois que eu pintava ali a rede do gol, da parte de frente do nosso trabalho, um lado já secava, o outro já secava e isso tornava o processo de pintura bem mais rápido e eficiente.
você pode seguir esse caminho que eu estou seguindo, mas se você não quiser seguir, você pode usar o soprador térmico e ele vai acelerar ainda mais o processo de acabamento dos seus trabalhos. Agora sim, depois de você retocar todo o seu trabalho de branco, com um pouco de preto você pode em alguns casos vir fazendo alguma correção ali do próxima costura, aplicando um pouquinho de preto, pois geralmente quando a gente aplica uma fita de proteção, a fita quando a gente corta ela pode ficar um pouquinho torta, cobrir uma região onde não era para cobrir. E aí é quando a gente aplica a nossa tinta, fica alguns dentes, algum acabamento mal feito ali. E com esse preto e um pincel chato, vamos aplicar em todo o nosso trabalho, corrigindo qualquer detalhe e, se possível, corrigir também alguns detalhes de preto do nosso desenho que acabou passando despercebido ou não ficou muito bem colado ali na superfície e causou muito overspray ou não ficou muito bem pintado. Com esse processo, você vai conseguir deixar o seu trabalho com acabamento profissional e sem manchas e sem erros. Então segue esse processo para você conseguir o melhor resultado final nos seus trabalhos. Agora, para concluir o nosso trabalho, vamos aplicar o verniz. Aqui eu vou usar um aerógrafo exclusivo para verniz da marca da One Tools. Esse é um modelo perfeito para a gente fazer isso, pois ele tem um recipiente grande e proporciona que a gente aplique bastante... que a gente tem um armazenamento de produto maior do que os outros modelos de aerógrafo. E aqui basta você aplicar esse verniz com cuidado na superfície para você conseguir fazer o acabamento aí dos seus trabalhos de forma profissional. É muito importante você tomar cuidado também para não sobrecarregar a mesma região com o mesmo produto, pois devido a ser um produto mais à base de água, ele vai acabar escorrendo. E aí isso pode vir a influenciar no acabamento final do seu trabalho. Então, se você seguir esse processo, você vai ter um resultado muito parecido com o meu, brilhoso, mas nem tanto, e isso vai proporcionar que o seu acabamento fique de forma profissional. Depois de ter aplicado, aí sim, basta você esperar algumas horas o seu verniz secar e aí sim você pode remover todas as fitas de proteção do seu trabalho. Agora sim, o nosso trabalho já está 100% seco, concluído. Vamos remover as fitas de proteção da sola do nosso tênis e assim você pode ver o resultado final do nosso trabalho. Você pode ver que é um processo mais simples, não é um processo de pintura tão complexo, mas esse processo de pintura envolve todos os elementos que você precisa dominar, precisa aprender para conseguir fazer um trabalho profissional e com um acabamento impecável. Você pode ver que o resultado ele fica bem legal e é um trabalho bem simples de fazer, que se você aprender a executar, você vai conseguir fazer aí em menos de 4 horas um trabalho como esse. E claro, você vai conseguir ter um retorno financeiro muito maior do que utilizando outros tipos de layout mais complexos. Então, se você gostou desse processo, é muito importante que você deixe seu like embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas dicas que eu vou te ensinar aqui nesse canal. Nesse vídeo vamos ficando por aqui. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre técnicas avançadas para você fazer suas customizações, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do meu treinamento Aero Academy, onde eu te ensino como criar extensos, processos de pintura e muito mais de forma 100% prática. Um forte abraço, até a próxima aula.